Hoje é dia 10, né? Bom, então, não preparei nada, não sei nada, mas, assim, porque o teorema de Rhodes é, grosso modo, a ideia, assim, tem condições de contorno e tal, mas vamos dizer, você está numa variedade M, e aí você tem uma forma ômega, e a ideia é que ômega é igual a um D de alguma coisa, mais um delta de alguma coisa e mais, sei lá, um H. Então isso aqui vamos dizer, é derivada exterior de alguém, esse daqui, moralmente, vamos dizer, é a estrela da derivada exterior da estrela de alguém, e esse aqui é harmônico. Quer dizer, aqui, vamos dizer, o Laplaciano de H igual a zero. Que vamos dizer, o Laplaciano é D delta mais delta D, mas isso não tenho todos os detalhes, mas isso daqui, na verdade, vai significar essencialmente que DH igual a zero e delta H igual a zero. Mas eu não tenho condições de falar nada sobre isso. Mas, quer dizer, a ideia é que você vai escrever uma forma dessa maneira, quer dizer, um é uma derivada, outro é uma derivada, e esse aqui é harmônico. O que, vamos dizer, remete ao Helmholtz, que é você pegar um campo F, né, e escrever ele como, vamos dizer, gradiente de alguém, mais rotacional de alguém, e mais um H que seja harmônico. E aí e boa parte da coisa é chegar aqui, quer dizer, pensar assim, como é que eu penso um campo, como é que eu vou escrever ele como rotacional de alguém mais gradiente de alguém. E aí isso, vamos dizer, remete ao eletromagnetismo, porque, vamos dizer, tem coisas, eu estava falando exatamente assim para o Pedro, né, que você olha o Rhodes, caralho, quando ele fez isso, aí você olha para trás e diz, que nem o Newton, subiu em ombros de gigantes. Quer dizer, ele faz isso em 1930, mais ou menos, e só que tem 100 anos de eletromagnetismo antes, né? Então, a gente tem uma primeira coisa, que é um exercício que eu já falei que a gente tem que fazer, né, vamos dizer, começar da lei de Coulomb e pensar assim, você tem um campo devido a uma carga que é Q, 1 sobre x menos y ao cubo x menos y, né? Quer dizer, aqui você bota uma carga em y e o campo em x seria isso. E aí você diz, não, mas em vez de botar uma Q, eu vou botar uma distribuição ρ de y de cargas. E aí você
diz, bom, então, aqui eu vou fazer E de x é igual a integral. Eu posso pensar assim, estou em R3, então eu vou botar aqui R3, pensando que se eu tiver num ômega, que significa que a carga fora de ômega é zero, tá? Então, posso pensar assim, R3, aí eu boto ρ de y, né? Moralmente, ρ de y dy é a carga, e aí eu boto 1 sobre x menos y ao cubo, x menos y dy. Então aqui a gente definiu o integral de função escalar, mas isso aqui é vetorial, você pode integrar em cada coordenada para não complicar muito, mas poderia fazer uma definição de integral vetorial. Então, esse cara aqui, primeira coisa, né, é que a gente tem o potencial elétrico, né, V de x, provavelmente aqui deve ter um sinal... não tem um sinal menos, porque você faria o E menos o... Né, seria integral sobre R3 de ρ de y, 1 sobre x menos y dy. E aí, vamos dizer, se você fizer menos o gradiente disso, vai dar isso. E aqui a gente está em condições, né, tem que pensar aqui quais são as condições sobre ρ, né? Porque a gente tem, bom, outro exercício de cálculo 3 incontornável, né, você tem a função 1 sobre r elevado a p, né, onde r é módulo de x. Quer dizer, se você vai fazer a integral sobre R3 de 1 sobre módulo de x elevado a p dx, então seria bom você parte assim, pega a bola unitária, né, e faz 1 e faz a integral em R3 menos a bola. E aí você usa coordenadas polares esféricas. É uma coisa que eu não parei para fazer, mas você tem as coordenadas polares em geral, em Rn, né? Você tem aplicação assim, você pega S n-1 vezes 0 infinito, né? E Rn, pega U, R, e leva em RU. Bom, botei o zero aqui, então não preciso tirar o zero aqui, né? E isso são as coordenadas polares. Quer dizer, as coordenadas polares, você pega o cara em Rn, projeta na esfera unitária, e aí ele é dado por um ponto da esfera unitária e um R, que é o tamanho dele, né? E aí isso tem um jacobiano, vamos dizer, como se você fizesse assim, né? Você tem aqui o cilindro e está transformando aqui no plano, né? E aí cada, vamos dizer, pedacinho aqui tem o R, aqui você tem o, vamos dizer, o DR, o DU, aí esse cara vira aqui assim, né? Tem o DU, aí aqui você tem o R, e aqui você tem, vamos dizer, o R elevado a n-1 DU, né? Aqui é o DR, né? Então, basicamente é isso o jacobiano das coordenadas polares, né? Bom, mas em resumo, a gente integra aqui, né? E aqui então você vai ter um R
certo aqui, Rn-1. Tá certo, aqui é dr, né? Então aqui você tem, vamos dizer, como se fosse assim, o jacobiano é R elevado a n-1 dr-du dividido por dr-du e dá o R elevado a n-1. E aí o problema é que isso aqui vai virar, então vai virar integral sobre S, aqui no caso S2, integral de 0 a R, onde R é vamos botar 1 aqui, o raio da bola, né? E aí você tem 1 sobre módulo de x elevado a P, aí aqui você tem um R2 dr du. E aqui você tem a integral de 1 a infinito, vamos dizer, 1 sobre R aqui, né? 1 sobre R elevado a P. Sabe que toda vez que eu apago o quadro com a mão, eu me lembro assim que quando eu fiz graduação, a maioria da minha turma eram professoras que tinham feito normal e tinham entrado para fazer matemática, para fazer licenciatura, para virarem professoras de matemática de ensino médio, né? Então todo mundo tinha aquela preocupação. E dizia que, no fim, ia ter uma prova de didática e tal, uma prova de aula, não sei o quê, que se você apagasse com a mão, era assim quase que a reprovação. Então, toda vez que eu apago com a mão, eu tenho esse... Ih, caramba! Então aqui você vai ter a mesma coisa, R2 dr du, e o problema é que, bom, a gente sabe, agora é cálculo 1, né, que o R que serve aqui não serve ali, o P que serve aqui não serve ali e vice-versa. Então, mas o que a gente tem é o seguinte, ó, é razoável supor que essa ρ seja integrável, né, porque ela é a densidade de carga, né? Aí você podia dizer, bom, ela é localmente integrável, né? Mas vamos supor que ela é integrável no infinito. Também é razoável, né, você pensar assim, bom, se você tiver carga infinita, não sei, vai ser meio... Bom, se for lá no infinito a distância. Mas, de qualquer maneira, vamos dizer, uma hipótese razoável é você supor que a ρ é integrável, então você tem uma carga total no universo limitada, sei lá. Matematicamente, o que eu quero? Eu quero garantir que esse negócio no infinito é limitado, vezes esse ρ, a integral no infinito já está garantida. Então não precisaria, na verdade, ρ integrar, só precisaria que lá no infinito não fosse muito, não crescesse muito para garantir a integrabilidade disso no infinito. Mas então, a hipótese de integrabilidade, é sempre bom quando a gente faz uma hipótese simplificadora, lembrar que ela pode ser relaxada, por, sei lá, você cai numa circunstância em que você precisa relaxar, você olha assim, e agora? Então, aqui, ρ integrável é para resolver o problema lá no infinito. E aqui, eu, vamos dizer, não estou com problema, né? Porque eu tenho R2 sobre R aqui, eu tenho R2 sobre R3 aqui, ainda estou abaixo do meu limite. Então eu só precisaria que, vamos dizer, a minha ρ fosse limitada para não atrapalhar isso. Tá? Então, a gente pode pensar assim, quer dizer, ρ de R3 em R, limitada, integrável, e essas são as hipóteses para esse negócio funcionar. Mas, quer dizer, eu vou querer, né,
o Gauss, quer dizer, esse campo é o campo elétrico, então eu quero que a divergência dele seja ρ. E o meu problema é que eu não posso, se eu derivar de novo aqui para calcular a divergência, eu vou estourar vamos dizer, o estoque que eu tenho aqui com aqui e já não vou ter mais a integrabilidade que eu precisaria. Então geralmente esse é o dilema, quer dizer, você tem a solução, mas ela não funciona, e aí, vamos dizer, isso aqui moralmente é o cara cujo Laplaciano errou, mas você não pode derivar, você não pode calcular a divergência aqui derivando, e aí você tem que dar uma volta para... Então, boa parte do trabalho de EDP, na minha visão, tudo bem, você encontra uma solução com mais regularidade, mas é, de certa forma, desnecessário se você puder calcular essa divergência. Então, vamos dizer, a questão aqui é calcular a divergência de E. Claro que eu vou, para calcular a divergência, num ponto, eu vou precisar que a função seja contínua, que a ρ seja contínua, tá? Mas moralmente a divergência já é ρ. Eu vou fazer, vamos dizer, uma conta meio roubada, assim, é roubada porque a minha definição de divergência tem uma coisa técnica meio chata, né? Não é simplesmente... Eu vou pensar assim, a divergência de E é igual ao limite quando B tende a X e B aqui vai ser uma bolinha. Vamos ver o que a gente faz mesmo em física, né? B é o X está aqui e aqui está a bolinha. Porque na minha definição eu preciso pegar um bloco e parametrizar uma região que seria esse B. E aí não tenho garantia que ele seja uma bolinha. Mas para ter a ideia de que a coisa vai funcionar, é por aqui, né? Você faz limite quando B tende a X, e aí você tem que fazer 1 sobre o volume de B, a integral sobre o bordo de B, tá? A definição que eu dou de divergência, moralmente, é isso aqui, só que parametrizado e tal. E aí, né, significa que isso daqui é 1 sobre o volume de B, a integral sobre S, vamos dizer, SR de X, né, porque a B é BR de X, então centro X, raio R. Então aqui, né, a integral sobre o bordo desse, né, esse aqui já é o bordo de B, né, bordo de B, e aí da integral em R3 de ρ de y, 1 sobre x menos y ao cubo, x menos y dy, ds, vou botar um índice, bom, ds, não sei se eu boto de x, vou botar assim, ds de x, não pareceu o SR, né? Então, é isso aqui, eu tenho que calcular esse limite. Repara que isso aqui é limitado, essa integral aqui vai estar limitada, porque, deixa eu ver, bom, lá no infinito eu estou limitado pela limitação de ρ e essa integral lá no infinito. E fora do infinito, bom, eu tenho todas essas integrais aqui limitadas. Tá? Então, acho que é mais ou menos isso, né? Quer dizer, eu tenho aqui essa
integral, né, para cada x. Deixa eu ver. Peraí, que eu tenho. Ah, peraí, preciso de mais uma variável, né? Preciso de uma variável. Bom, na verdade, vamos dizer, o x aqui é um x0, né? E esse cara daqui é um x0, né? Tá? Então eu estou aqui em x0, eu estou aqui perto, todas essas integrais aqui perto são limitadas, lá longe elas são limitadas, então se eu, inclusive em módulo, né, porque quando vamos dizer, eu posso botar esse cara para cá, para dentro, né, e aí eu faço o produto escalar desse pelo normal desse, vira um R, né, isso aqui é igual a integral sobre SR de x0, a integral sobre R3 de ρ de y. Então isso aqui é 1 sobre R3. Quando eu fizer esse por esse daqui, né, vai dar R dy que eu boto aqui só, né? ds, aqui eram assim, né? Esse agora ficou escalar. Eu multipliquei peguei o normal só, botei aqui, na verdade não é nem na verdade assim, né, eu teria vamos dizer, quando eu boto o R vezes... Não, tá certo, é R2, né? Não, tá certo, eu deixo o ds aqui, pego só o normal, boto o R aqui, fica R2. Então isso aqui, vamos dizer, o módulo de ρ não é problema, isso aqui eu posso integrar em 5 dimensões aqui. E está em módulo é integrável. Então eu posso trocar a ordem da integral. Essa que é a coisa. Assim. No livro de análise vetorial clássica, como eu tenho que evitar a integral de Lebesgue, e eu estou com domínio de integração infinito, então eu tenho que dar uma rebolada para fazer esse negócio. Mas, basicamente, a coisa aqui é que você pode fazer integral em R3, da integral em SR de x0, agora você vai integrar aqui em x. Então, o ρ de y já pode ficar aqui fora, 1 sobre x menos y ao cubo, x menos y, dsx dy. E essa integral aqui é o fluxo desse campo através da esfera, que é 4π. Né? Aí que está, quer dizer, se você tiver um y aqui dentro, você está integrando em x. Então isso aqui, e você tem um y aqui. Para cada y você tem um campo aqui. Quando o y está aqui dentro, essa integral dá 4π. Quando o y está aqui fora, dá 0. Né? Porque aí você está gerando o campo aqui, vamos dizer, esse campo que a gente tem aqui, ele tem divergência 0. Tá? Eu não sei como é que foi o cálculo 3, quanto esse... Mas, quer dizer, exercício importante, né, é que esse campo aqui, vamos dizer, esse campo aqui, ele é gradiente de alguém, então ele tem rotacional 0, mas ele tem divergência 0.
exceto onde ele não está definido. Na verdade, a divergência dele é um delta. E, de certa forma, vamos dizer, se você olhar o campo gerado por essa carga, né, a divergência dele é um delta que dá a carga em cada ponto. Então, se você trocasse isso daqui por uma soma de cargas, quer dizer, quando você faz essa integral só com esse campo, né, esse ρ de y não existe, ele sai essa coisa aqui, sai a carga, e no fim, vamos dizer, você tem a soma das cargas. Mas, basicamente, aqui, o fato é esse. Quer dizer, esse campo, quando você gera esse campo elétrico, que é o campo também gravitacional, né? Quer dizer, quando você faz a integral aqui assim, dá 0, e aqui dá 4π. É o análogo, né? É a forma de ângulo sólido, que é análogo da forma de variação de ângulo. Por isso que eu falo essa forma de variação de ângulo no CVGA, projetando, porque eu poderia fazer com o θ, o ângulo θ e tal, mas depois, quando você vai fazer na esfera, você não pode pegar uma superfície e projetar na esfera e medir o ângulo daqui. Então, você tem que medir a área mesmo. Então, vamos dizer, a divergência desse cara é 0, então você pega, vamos dizer, essa bola aqui, pega fixado um y, né? Você faz a integral aqui, faz vamos dizer, faz a região compreendida entre essa bola e essa bolinha. Aqui a divergência é 0, então a integral nessa bolota é igual à integral nessa bolinha. A integral desse campo na bolinha, né? O campo é 1 sobre R2 vezes o vetor normal. E aí você está integrando 1 sobre R2 na bolinha que tem a área 4πr2. Então a integral é 4π. Quer dizer, a integral aqui é igual a integral aqui, e aqui ela é 4π. Você calcula trivialmente. Então, isso quando o y está aqui dentro. Quando o y está aqui fora, aí não tem problema nenhum, porque o campo que ele gera tem divergência 0 aqui dentro, não tem singularidade nenhuma, então a integral aqui é 0. Então essa integral aqui dá integral sobre R3 de ρ de y, vezes uma coisa que é 4π, se y pertence à bola de raio R de x0, e 0 se y não pertence à bola de raio R de x0. E acho que dá 2π se você fizer a conta no bordo. Mas não importa, é de medida nula. Então, na verdade, essa integral aqui, né? Se você fizer esse V e fizer essa conta daqui, ela vai dar 1 sobre o volume da bola de raio R e centro x0, sobre a integral. Ela é em R3, mas na verdade ela é só em B, porque fora de B é 0 a função. Então a integral de B de 4π ρ de y dy. O que diz, não, então vamos botar aqui 1 sobre 4π nesse cara. A lei de Gauss, às vezes tem um 4π, às vezes não tem. Então isso daqui vai dar, se ρ for contínua, né, isso daqui vai ser igual a 4π ρ de x0. Eu estou integrando a ρ contínua na bola, dividindo pelo volume da bola. Então, vamos dizer, com o bloco singular vai dar mais trabalho, mas moralmente, se eu não errei nada
nessas hipóteses que me garantem trocar a ordem da integral, eu tenho aqui, calculei a divergência. Então, esse campo aqui não vai ser, não sei se ele teria, se eu poderia ainda derivar sem ser C2 e tal, mas eu não sei garantir a diferenciabilidade dele, mas eu sei que ele tem divergência igual a ρ, né? Mas, né, quer dizer, se eu, em vez de passar o limite, eu só olhasse para essa integral aqui, essa já seria igual a essa. Então, a divergência desse cara é isso aqui, pensando assim, né, integral de C ômega é igual, vamos dizer, bordo de C ômega é igual a C. Então, defino a divergência assim, essa integral aqui dá essa, então esse cara é a divergência, e se a ρ for contínua, é a divergência mesmo, assim, no sentido da derivação. Tá? Então, isso, de certa forma, nos permite, vamos dizer, se a gente disser, foda-se, não quero saber de Laplaciano, para mim, não é negócio de derivada segunda, não sei o quê, é a divergência do gradiente, a divergência, definição analítica é essa, então, Laplaciano de U igual a ρ, está resolvido para ρ contínuo. E mesmo, vamos dizer, mesmo se ρ não for contínuo, se for integrável e tal, uma coisa mais simplesinha, também está resolvido num sentido, vamos dizer, que é mais... Não é distribuição exatamente. Aqui tem tá certo, tem um lado distribucional, mas não tanto no seguinte sentido, né? Se eu penso que a forma, que uma 2 forma associa a cada superfície um número, então a derivada dela é uma 3 forma que tem que associar a cada sólido um número. Então tem que ser, moralmente, né, a derivada de uma 2 forma, se pensar um campo de vetores do ponto de vista da integral de superfície, moralmente a derivada dele tem que ser uma função escalar, não que você calcula em cada ponto, mas que você integra sobre regiões para obter um número. Então, está certinho. Ela estar definida em cada ponto é um luxo, uma coisa a mais. E ainda ser derivável, ser diferenciável no ponto é um luxo maior ainda. Se a gente dispensar esse segundo luxo, a gente ainda está com o primeiro se a ρ não for contínua e com o segundo se a ρ for contínua. Então, fazer isso, vamos dizer, estudar essa coisa aqui, vamos dizer, tirando, no fundo aqui, né, a gente saiu da lei de Coulomb, provavelmente o Gauss fez isso, né, e deu uma definição de campo elétrico que permitia dizer, bom, sei lá se ele fez assim, capaz de ter feito, né? Mas, vamos dizer, com condições a mais de diferenciabilidade, alguma coisa, tá, mas sacou que a densidade de carga era a divergência do campo elétrico. E aí isso sobreviveu mesmo quando não vale mais a lei de Coulomb. Não sei se ele fez assim, mas nosso papel aqui é inventar uma história que a gente consiga achar que faz sentido. Eu sempre lembro do professor de francês, mas ele contou a história antropológica, que os caras foram num lugar lá, que tinha o pessoal estava num estágio de civilização mais atrasado, e passaram os filmes da nossa civilização,
cidade, carro, não sei o que e tal. Aí perguntaram para os caras, o que vocês viram depois de ver o filme? Aí todos disseram, nós vimos uma galinha e tal. E aí os caras não entenderam nada, que porcaria de galinha e tal. E aí depois foram rever o filme e tal, aí viram que de repente numa cena passa uma galinha. Era a única coisa que os caras conheciam, então foi a única coisa que eles conseguiram identificar como algo daquele filme todo. Então quando a gente, vamos dizer, tenta ensinar alguma coisa, né, você inventa uma história que possa fazer sentido naquele momento. Então, não sei se o Gauss fez assim, mas é um caminho assim. Então, de certa forma, isso nos dá o caminho para, dado uma divergência, achar um campo com aquela divergência. E ainda por cima, esse campo é um gradiente. De Brinde, ele é um gradiente. E aí tem a outra questão, seria, dado um rotacional, achar um campo com aquele rotacional. Aí isso tem outra fonte no eletromagnetismo, que é a lei de Biot-Savart, que eu confesso que retrospectivamente eu penso assim, pô, tinha que ter, não podia não ter aprendido física, né, direito, vamos dizer, eu de alguma maneira perdi isso no ensino médio e perdi isso na graduação também. Então, a lei de Biot-Savart, por exemplo, para mim, então, vamos dizer, Biot-Savart, se eu bem entendi, não, se eu mal entendi, vamos dizer, você tem uma densidade de corrente elétrica, aqui assim, ou uma carga elétrica, que você tem um Y, aí você tem um ponto X aqui, e você tem um I aqui, né? E aí você tem um campo magnético H, que essencialmente é igual ao, eu acho que é o I, vamos dizer, o H de X é igual ao I de X, produto vetorial pelo X menos Y. Mais ou menos esse cara, bom, uma coisa assim, né? E aí você vai fazer, na verdade, se você tem uma densidade de corrente, não uma, esse I aqui é alguma coisa, né? Mas o H de X seria a integral, vamos dizer, também sobre R3 de, aliás, aqui tem X menos Y sobre X menos Y ao cubo também, né? Então aqui você vai ter 1 sobre X menos Y ao cubo, I de X, I de Y, que é I de Y, vetorial X menos Y dy. Deixa eu ver se eu anotei isso aqui para... isso mesmo. Aqui, eventualmente, você tem 1 sobre C e tal, nessa história, mas a ideia aqui é que você tem este cara, né? E que vamos dizer, esse cara daqui já vem, acho que se fizer a conta, eu não fiz, né? Isso daqui vai ser o rotacional da integral sobre R3 de 1 sobre X menos Y, se não me engano, é esse. Tá? Quer dizer, deve ser a mesma conta, né? Aqui você pode derivar dentro do sinal de integral,
fazer a conta e obter isso aqui. Então, muito parecido, né? No campo elétrico, você tem uma distribuição de cargas gerando um campo. E esse campo é gradiente de um potencial elétrico. Aqui você tem uma densidade corrente gerando um campo, mas com um produto vetorial aqui. Então, esse cara não é o gradiente de alguém, mas é o rotacional de alguém. Não sei nem como é que a gente consegue aprender rotacional, divergência e tal, sem saber essas coisas. Porque são os exemplos. Não, porque a divergência você ainda vai, porque a divergência na mecânica dos fluidos ela faz muito sentido. Né? E mecânica dos fluidos ainda são partículas se movendo, está dentro do que a gente consegue entender pela experiência sensorial, assim, você foi à praia e tal, né, jogou pedrinha. Mas o rotacional, né, o rotacional lá como velocidade angular e tal, já é meio forçado. Né? Nunca engoli aquilo muito bem. Mas aqui ele aparece, né, é um fenômeno físico. E a ideia é que sob condições... bom, esse I, claro, vamos dizer, a gente quer... Você tem aqui um I de R3 em R3. Poderia estar definido em algum lugar menor, né? E você quer que... vamos dizer, quer achar um H tal que rotacional de H igual a I. Então, se o I vai ser o rotacional de alguém, ele tem que ter divergência zero. Mas, na verdade, né, a integral dele sobre qualquer superfície fechada tem que ser zero. Então, aqui a gente tem que supor que a integral sobre bordo de V, aliás, sobre S de I ds igual a zero se essa é uma superfície fechada. Que, na verdade, isso é parte, vamos dizer, como se fosse o primeiro teorema de de Rham. Porque a gente sabe que se você tem um campo de vetores cuja integral sobre qualquer curva fechada é zero, então ele é um gradiente. E a generalização para o de Rham é que se você tem uma K-forma cuja integral sobre qualquer K cadeia fechada é zero, então ela é derivada exterior de alguém. Então, isso aqui, teorema de de Rham daria esse negócio daqui. Mas, de certa forma, isso aqui é meio que um caminho para o de Rham também. Né? Então, trata-se de pegar esse cara daqui e calcular a divergência. E o problema é calcular o rotacional. O problema é o mesmo, não posso mais derivar aqui dentro. Então, essa conta eu não fiz, mas minha expectativa é que se a gente fizer o rotacional pela definição, dê certo. Tem umas, vamos dizer, umas coisas que você pode fazer, supõe que aí é C1, aí entra com um Laplaciano e tal, faz uma integração por partes e obtém alguma coisa aqui. Mas eu diria que o nosso desafio é ver se a gente consegue mostrar isso aqui diretamente da definição, que esse H aqui com 4π provavelmente no denominador tenha como rotacional o I. E aí a gente ficaria... porque vamos dizer, eu estou querendo, né,
Eu estou querendo assim, então, eu tenho ρ de R3 em R3, o I, vamos dizer assim, ρ de ômega em R, o I de ômega em R3, e eu quero F tal que divergência de F igual a ρ e rotacional de F igual a I. Então, o meu primeiro caminho foi dizer, bom, mas eu tenho tal que divergência de E igual a ρ. E ainda por cima é igual a gradiente de um certo V. Isso aqui é extra, né? Mas é extra, mas é importante, né? Porque eu tenho, então, rotacional de E igual a zero. Então, de certa forma, eu poderia pensar assim, então eu faço F menos E, vai ser igual a um certo F0, e aí a divergência de F0, bom, teria ρ aqui, quer dizer, supondo que o meu F tem o meu F, né? Esse cara daqui seria zero. E o rotacional de F0 vai ser o rotacional de F, que supostamente é I, e só, né? Porque o rotacional de E é zero. Então, eu ficaria com a questão agora, dado I, eu achar um campo cujo rotacional é I, cuja solução, em princípio, seria essa. Ou então, também, via Derham, ou, vamos dizer, se o ômega for contrátil, né, a minha hipótese sobre I é essa daqui. No caso contrátil, basta, vamos dizer, isso aqui implica que a divergência de I igual a zero. Então, no caso contrátil, basta isso daqui para eu garantir que estou dizendo que a derivada exterior da forma correspondente, das duas formas correspondentes a I é zero, então tem uma forma cuja derivada exterior é I, ou seja, tem um campo cujo rotacional é I. Então esse cara daqui, vamos dizer, esse F0 eu consigo achar, né? Eu tenho que a divergência dele é zero. Não está claro aqui. Ah, bom, eu teria que achar ainda a divergência, né? Então, na verdade, vamos dizer, eu vou achar esse campo aqui, mas ele aí vai ter uma divergência que não me serve, né? Mas eu posso achar um outro campo cuja divergência, né? Vamos dizer, vamos pegar aqui um F1, que vai ser igual a rotacional de E1 com divergência de F1 igual a divergência de F0. Aí se eu fizer F0 menos F1, eu zerei a divergência e o rotacional não mudou. E aí eu fecho, né? Consigo. Mas aqui é na hipótese
contrátil, na hipótese para eu contornar o de Rham. Então eu suponho que eu sei os teoremas de de Rham. Tá? O que também já mostra assim que vamos dizer, o de Rham está no caminho do Rod. Né? É possível, inclusive, que porque a história é assim, né? O de Rham publicou os resultados dele, aí mostraram para o Rod, e ele disse, porra, acho que era o que faltava de alguma maneira, talvez faltasse isso, alguma coisa assim. Depois o de Rham leu o Rod e disse, não, mas eu acho que a demonstração está meio difícil, aí ele fez a demonstração dele, que é que a gente pretende ler, e quem sabe melhorar, porque ela ainda é difícil. A demonstração fácil do de Rham ainda é difícil. Tem uma então aqui, né, quer dizer, a gente ficaria com na verdade, no fim a gente ficaria com F igual a gradiente de alguém mais rotacional de H, né? O H tá certo? Porque esse F0 que a gente vai ter aqui será que eu tenho que esse F0 é rotacional de alguém? Não está claro ainda, né? Ainda não está muito bom. Mas esse outro caminho que eu estava falando aqui era chegar aí. Né? Então, imagina que a gente consegue de alguma maneira dá o ρ, dá o I, e a gente tem um campo com essa rotacional, essa divergência. Então, poderia pensar, então eu pego um campo F, qualquer agora, e faço ρ igual a divergência de F, I igual a rotacional de F, e aí eu devo, pelo que eu tinha feito antes, eu posso construir um campo com esse rotacional e essa divergência. Quer dizer, eu tenho um campo F0 é igual a gradiente de uma certa F mais rotacional de uma certa H com divergência do gradiente de F igual a ρ e rotacional do rotacional de H igual a I. E aí o que é o F menos F0? Então, se eu pegar a divergência de F menos F0, é zero. E se eu pegar o rotacional, aqui eu peguei o rotacional de F menos F0, tá? Porque a divergência desse daqui, porque a divergência desse é zero. E o rotacional desse é zero, então vai ser o rotacional desse, então aqui também vai ser zero. Então já temos uma formulação com cara de Rod, né? Que está dizendo que o F é igual a gradiente de uma certa F mais rotacional de uma certa H mais esse H, bom, vamos dizer assim, um G, né? E o G satisfaz divergência de G igual a zero e
rotacional de G igual a zero. Não sei se tem alguma pirueta especial para fazer, mas a ideia, na verdade, é você mostrar que esse G, na verdade, o laplaciano clássico dele é zero. Laplaciano nas... E aí, o Helmholtz fica um pouco nisso, que em R3, aí eu não sei, eu sei que uma das coisas que meus amigos lá da física queriam entender direito era o Helmholtz em regiões que não fosse R3, porque eles estão acostumados a fazer, porque eles fazem as contas, né? Os físicos fazem as contas. Eu sempre lembro do Henrique Bustini falando que ele aprendeu a fazer as contas trabalhando com físico. Chegava na hora da... Só tinha entendido tudo, agora só faltava fazer as contas. Aí o físico arregaçava as mangas, ia lá, porra. Né? E matemática tem uma coisa meio de não fazer as contas. Então os físicos fazem as contas. E tipicamente acho que eles fazem as contas em R3, e aí tem a coisa vamos dizer, desse campo G que sobrou ser harmônico em R3, nas condições que você tem, ele vai para zero no infinito, e aí o princípio do máximo vai dizer que ele é identicamente nulo. Tá? Aliás, vou fazer parênteses, né? Vamos dizer, tá no nosso, vamos dizer, no nosso plano de metas, né? Tem também os exemplos, as aplicações, que eu sempre rio, as aplicações que não são... Aplicação é quando você pensa assim, eu fiz uma teoria e agora eu vou aplicar para resolver esses problemas. Na verdade, aqueles problemas são a construção da teoria. Então, nas aplicações tem, vamos dizer, entender o laplaciano, o princípio do máximo, que são coisas relativamente simples. Propriedade a propriedade da média, por exemplo, é uma coisa simples, né? Você pega um ponto x0 e aí pega uma função u, de R3 em R, faz a média de u para cada esfera de raio R aqui, nós chamamos isso de M de R, é a média aqui, e aí deriva isso em relação a R. E você pensa assim, vamos dizer, é um nome legal, harmônica, né? Harmônica é quando o que você tem aqui é sempre igual à média, né? O cara não tem... Ele tem inveja de um vizinho, mas ele vê que ele está melhor que o outro, então na média ele está sempre igual à média dos vizinhos, né? Então fica tudo harmônico, uma maneira de pensar. Então, quando vamos dizer, se essa média é sempre a mesma, a derivada desse negócio vai ser zero. Quando essa coisa é crescente, significa que o cara é sempre menor que a média dos vizinhos, né? Você tem uma derivada positiva, ou então a derivada negativa. E na derivada disso aparece o laplaciano. Porque tipicamente você vai fazer integral sobre SR de U de X ds, aí você faz a integral sobre S de raio 1, você faz uma mudança de variáveis assim, chama isso aqui de S1, porque depende da dimensão, mas aqui é o raio 1, e aí você tem uma função φ de U é igual a x0 mais RU. Aí você faz essa mudança de coordenadas, aí você vai fazer aqui U de x0 mais RU, aí você vai ter aqui R, dependendo aqui o R ou R2,
Bom, aqui R du, aqui você tinha 1 sobre 4, 1 sobre 2πr que você tinha aqui, aí você agora tá certo assim, acho que é isso, deixa eu ver. Bom, sobre SR, S1, bom, você corta, sei lá, esse R aqui, que é bom, porque você vai derivar em relação a R. Então, você não tem mais um R aqui, então, isso aqui é o M de R, aí você tem M' de R é igual a 1 sobre 2π, deriva aqui dentro do sinal de integral, integral sobre S1 de gradiente de U de x0 mais RU, aqui você vai ter U, escalar U, não sei se aqui du é bom, né? Vou chamar de ds aqui, aí virou um fluxo aqui, quer dizer, isso aqui é igual a 1 sobre 2π integral sobre S1 do gradiente de U, falta aqui o R2, né? Bom, você pode trazer isso de volta, aqui para S, né? Aí você tem que botar um R, você faz assim, R, traz aqui, deixa S1, agora isso daqui virou a integral na sua S original, acho que falta algum R aqui, mas se aplica o teorema da divergência, aparece o Laplace, a divergência do gradiente de U. Assim, porque eu estou aqui, vamos dizer, bom, aqui teria um R2, vamos fazer tudo aqui, 1 sobre 2π R2, teria R2, estaria assim, né? E aí isso daqui viraria, tem um R2 que eu ainda, um R que eu perdi, não sei, a integral sobre a bola de raio R do Laplaciano de U ds. Já tem um R3 ali, eu acho, não sei. Tá? Mas, de qualquer maneira, moralmente, a história é essa aqui. Quer dizer, você derivou, apareceu um Laplaciano, se essa derivada é identicamente nula, então esse Laplaciano vai ter que zerar. Ou se o Laplaciano zera, a derivada é identicamente nula. E aí você ganhou... bom, tem a derivada no zero que faz diretamente. Tem essa função, na verdade, você não faz a derivada de zero. Ela é contínua no ponto, porque quando você faz a média, se a U é contínua, né, você faz a média de U na esfera e faz a esfera tender para o ponto, vai dar o valor da função no ponto. Então, você tem uma função contínua com derivada identicamente nula, ela é constante. Então, isso é a propriedade da média. Se a função, vamos dizer, se a função é harmônica, Laplaciano zero, então o valor no centro é a média dos valores próximos. Se ela tem Laplaciano maior ou igual a zero e não identicamente nulo na região, então o valor aqui está abaixo da média. E se for menor ou igual, está acima da média. Aí você tem subharmônica, superharmônica, harmônica e tal. Isso é o básico, assim, primeira coisa de função harmônica, depois passa por aquelas fórmulas de Poisson e tudo mais e tal.
que a gente viu em análise complexa, mais ou menos, mas tem a versão RN que é importante. Então, vamos dizer, tem toda essa coisa que... Porque, vamos dizer, agora a gente vai começar a cair em função harmônica, em coisas aqui que vão pedir um mínimo de conhecimento. Mas, de qualquer maneira, isso, vamos dizer, isso tudo, eu não sei de quando é o Helmholtz, mas acho que deve ser século XIX ainda. Né? Então, isso tudo era conhecido pelo Rod, pelo Derrame, tudo. Claro que vamos dizer, tem a generalização para formas, para K-formas, que passou pelo Poincaré, o Cartan já tinha organizado, o Élie Cartan já tinha organizado isso razoavelmente. Né? Então, essa ideia, claro, de que uma K-forma passa para uma N menos K-forma, está muito, vamos dizer, tá careca de usar um campo que era um gradiente, de repente você precisava calcular a divergência dele, então fazer as integrais de superfície. Né? Então, é claro que a formulação do Gibbs, que é toda vetorial, de certa forma atrapalha um pouco, popularizou, mas atrapalhou, porque fica tudo em vetores, você não enxerga, mas ao mesmo tempo ela destaca bem a dualidade. Né? Eu quase que diria assim, uma forma é uma coisa, um campo é um par de formas em que uma é estrela da outra, né? Mais ou menos essa a ideia. Né? Então teve o trabalho aí de generalizar para K-formas, pensar, então, todas essas coisas. O Rod, ele, então, introduz esse operador estrela, que vamos dizer, não sei em que nível os caras estavam, mas se o cara está entendendo a coisa aqui, o operador estrela é o natural, se você quiser passar do campo de vetores que você faz integral de linha para o campo de vetores que você faz integral de superfície e vice-versa. Né? Aliás, por isso, né, que o teorema de Stokes, acho que o nome do teorema de Stokes, porque o teorema de Stokes é aquele que você tem que entender um pouco mais do que no caso do teorema da divergência. Né? O rotacional é um conceito mais complicado que a divergência. Porque você, vamos dizer, você está aqui, você vai calcular o rotacional, você tem infinitas. Quando você vai calcular a divergência, você pega uma bolinha em volta do cara. Quando você vai calcular o rotacional, você tem que pegar uma superfíciezinha contendo o cara, e aí tem infinitas. Então é mais elaborado o conceito. Mas já tinha a derivada exterior. Então, imagino que o Rod sabia disso daqui, já estava com o operador estrela na cabeça, né, e estava quebrando a cabeça para generalizar o Helmholtz. De alguma maneira, provavelmente, quando o Derrame diz, não, mas se a integral sobre uma cadeia fechada for zero, o cara é uma derivada exterior, ele disse, opa, então vai dar certo. Né? Outra sacada que ele tem é a definição do Laplaciano. Né? Porque é uma conta também que eu acho que a gente precisa fazer, né? Porque a gente... Quer dizer, quando você pega um campo de vetores, eu já falei isso, né, mas vou enfatizar. Quer dizer, quando você pega um campo de vetores,
F, né? Então você pode pensar assim, ele é uma dois-forma. Então eu posso fazer a divergência de F, e agora isso aqui moralmente é uma três-forma, é uma função que eu integro, mas eu posso pensar como uma zero-forma e calcular o gradiente disso. E eu posso pegar o rotacional de F, que foi pensar, não, F, eu estrelo ele vira uma um-forma, calculo o rotacional, e isso virou uma dois-forma, mas eu estrelo de novo, ele agora é uma um-forma, então eu posso calcular o rotacional de novo. Meio essa ideia. Então eu posso pegar o rotacional do rotacional de F. Acho que esse aqui fica com sinal menos, uma coisa assim, não tem. Mas, quer dizer, quando você calcula esses dois caras, se eu não me engano é isso, você precisa fazer um menos o outro para ficar o laplaciano, quer dizer, você pensando assim, o laplaciano de F é igual ao laplaciano de F1, laplaciano de F2, laplaciano de F3. Então é meio natural que você esteja procurando esse cara e tá claro aqui, né, que você vai pegar aqui é o gradiente, né? Vai pegar o gradiente. Aí aqui você tem d1 F1, d1 x1 mais d1 F2, d1 x2 mais d1 F3, d1 x3, vai aparecer um monte de derivada mista aqui que você não quer, né? E aqui, bom, aqui você vai pegar o rotacional, aí aqui você tem d1 F3, d1 x1 menos d1 F2, d1 x3, etc. Também, e meio que espera-se um milagre que você veja os caras que vão, os termos mistos que vão estar aqui, os termos mistos que vão estar aqui, e você diga, pô, se eu somar ou subtrair, vira o que eu quero, né? Tá, então, provavelmente, isso também já devia ser meio, tá ali no ar e tal, e o Roger disse, opa, consigo generalizar isso. Então, as ideias não são tão caídas do céu, assim, tão mirabolantes, né? E o resultado, né, a ideia de pensar, bom, então eu tenho uma forma, eu espero escrever como D de alguém, porque aí quer dizer, quando você pensa quando eu pensei o campo de vetores, né, se eu pensar ele como uma forma, ele poderia ser gradiente de alguém, mas nunca o rotacional de alguém, porque o rotacional é para ter integral de superfície. Mas eu poderia dizer, não, mas ele é um campo, eu penso como uma forma, eu posso pensar como duas formas, ele poderia ser o rotacional de alguém. Formalmente, você tem que pegar a sua forma, pegar o estrela. Então a ideia de pegar um campo, vamos dizer, uma forma, e escrever como como D de alguém mais delta de alguém, também está na linha do que a gente fez aqui. E dizer, não, mas isso não vai dar tudo, né? Quando você faz isso, faltou mais alguma coisa e essa coisa é harmônica. Então essa é a ideia, assim, que faz para alguém que fez um bom curso de eletromagnetismo, dizer, não, pô, tá, esse teorema é razoável, né? Então, geralmente acontece, quando você conversa com um físico, frequentemente você fica humilhado
com a quantidade de matemática que o cara manipula. Mas, vamos dizer, boa parte dos filhos, os bons sabem mesmo aquela matemática, mas tem uns que sabem aquilo, mas não estou meio perdido. Eu já uma vez estava em conversa assim com... Era um aluno de mestrado, mas ele estava fazendo um seminário, os caras falando lá de coisa e tal, e de repente um deles perguntou, mas toda matriz 4x4 tem inversa? Entendeu? Uma coisa... É meio assim. Ou às vezes isso, o cara sabe que, vamos dizer, ele lida com um campo que tem rotacional zero e não é conservativo, ele lida com aquilo, campo elétrico, campo elétrico, vamos dizer, dependendo das circunstâncias, ele está acostumado a lidar com coisas assim, mas ele pensa, não, se o rotacional é zero é conservativo. Então, vamos dizer, legal, digo muito isso, você quer trabalhar com geometria, EDP, coisas assim, às vezes até álgebra abstrata, é bom ter olhar lá na física, porque eu já ouvi falar de vezes que os matemáticos estão fazendo negócio e começam a descobrir os negócios, aí chamam físico, a gente encontrou isso aqui, o que é isso? Aí o cara fala, isso, tal coisa, né? Então, bom, resumo da história. Então aqui temos um caminho muito inicial, embrionário, para indicar uma bússola para o Rod. Então já temos os nossos desafios, vamos dizer, fazer as coisas básicas, aqueles exercícios básicos de análise vetorial clássica, para não ficar tentando nadar, tentando continuar a andar sem nadar quando não dá mais pé. Tem o grau topológico, que é uma linha assim, temos o Derham, temos o Rod, tem a geometria simplética, eu nem me meti ainda. Que horas são? Não sei se eu falo alguma coisa de geometria simplética. Não sei se eu vou falar. Mas quando você pega um sistema hamiltoniano, bom, geralmente tem uma dedução de sistema hamiltoniano que é meio tosca, que é que não passa pelo lagrangiano, mas o certo é passar pelo lagrangiano, mas você chega lá no sistema hamiltoniano e tem coisas envolvendo formas diferenciais e teorema de Stokes e tal, que também são interessantes. Aliás, foi um caminho que o Poincaré explorou. Então, vamos ver. Quarta-feira, agora realmente eu não faço muita ideia do que... Não, mas talvez tenha, vamos dizer, uns detalhezinhos, né? Não sei quanto desses... às vezes tem uns detalhezinhos que eu já fiz alguma hora. Não sei, esse por exemplo, agora não sei, porque faz parte assim, né? Você, quando vai fazer, você pega o campo f de x igual a 1 sobre norma de x ao cubo x, está aqui o zero, né? Aí você pega uma superfície qualquer assim, S, e aí você faz uma SY aqui, e a divergência de f igual a zero, só que ele não está definido aqui. Então, quando você vai fazer a integral de superfície aqui, você não pode aplicar o teorema da divergência. O que você faz é botar essa bolotinha aqui e dizer, então, a integral
sobre S de f menos a integral sobre S epsilon, agora é o bordo dessa região. É igual a integral sobre essa região V, chamar assim, V menos V epsilon seria V menos B epsilon aqui, né? Da divergência de f, que é zero. Então essa integral é igual a essa. E aí essa integral aqui, você faz na mão e dá o 4π. Então sem isso você não faz nada em EDP. E nada aqui também. Então é meio, vamos dizer, já variável complexa parece, quer dizer, é muito comum isso, né, em análise você... Porque em variável complexa você tem exatamente isso, né? Você tem uma coisa que tem derivada exterior nula aqui no meio, e você reduz a integral de linha aqui para a integral aqui, e essa você sabe. Então, isso tem que estar ali. Então, temos muitas coisas para estudar. Alguma hora alguém vai ter que começar a contar alguma coisa aqui. Ó, aprendi, finalmente entendi esse negócio aqui, ó, que legal. Tá.